Glória a Deus. Podeis assentar. Mais uma palavra abençoada. Primeiramente ao meu coração e depois passando para vocês. Amém? Eu convido os irmãos para deixarem aberto em Jonas, a partir do capítulo 1. Nós vamos saborear vários versículos aí, até o 4. Vamos lendo alguns e permitindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Bom, nosso tema de hoje é a bordo. Tem alguém aqui nessa noite que já teve a oportunidade de participar de um cruzeiro? Tem alguém? Ainda não, né? É o sonho, né? Sonhos tem bastante, né? Pois é. Então, Jonas, ele foi a bordo, mas de várias situações até chegar ao local da obediência. E se nós iniciarmos aqui em Jonas 1, começa assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia subiu até a minha presença. Vocês já tiveram a curiosidade de saber quem era os ninivitas? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. E aí Jonas pensou na hora: o quê? Eu vou levar a palavra de arrependimento e salvação para o povo de Nínive, os nossos inimigos? Não, Deus, você só pode estar brincando comigo. E aí quando eu cheguei nessa frase, você só pode estar brincando, ou enfim, né, na expressão a qual a gente fala, da forma que a gente vive hoje, atualmente, né, foi mais ou menos isso que eu usei ontem, né, quando eu recebi o convite de ministrar aqui hoje. Se alguém pudesse ver o bonequinho que eu mandei para o pastor, com lágrimas, meu Deus, você não estava me pedindo isso. Então, nós somos desafiados também. E Jonas também foi. Mas Jonas decidiu não seguir exatamente da forma como Deus tinha falado. Você já parou para pensar se foi errado a ideia que Jonas teve de levar a palavra ao povo de Tarsis? Porque afinal de contas, todos necessitavam da palavra, não é? A palavra tem que ser espalhada, a palavra tem que ser inculcada a todo mundo, a todas as pessoas. E aí vem aquela frase: fazer o que é certo, levar a palavra, mas da maneira certa. Porque Deus tinha a maneira certa e já tinha falado para ele: não é para cá, é para lá. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um barco que ia para Tarsis. Pagou, entrou no barco e foi para longe da presença do Senhor. E aí eu fiquei assim, gente, será que Jonas pensou o quê? Que poderia fugir? Nossa, mas Jonas foi muito burro. Não, Jonas foi muito, não sei, insensato. O que ele pensou? E aí o Espírito Santo trouxe também a mim: o que você pensa quando eu te desafio? O que você faz diante de uma grande situação a qual eu já falei como tem que ser feito? E tem uma imagem que eu até compartilhei uma vez no meu status, que é muito forte, que fala assim: toda vez que você quiser ir para o sentido contrário de Deus, a desobediência, você sempre terá um barco. É muito pobre, né? Um iate, um navio preparado para te levar à morte. Sempre. Eu escutei isso hoje de uma grande amiga. O banquete não é de lavagem. O banquete é de uma comida deliciosa. E Jonas escolheu a bordo da tranquilidade. Porque ele entrou no barco, ele foi fazer o quê? Tirar um cochilo. Ele foi dormir.
E a Bíblia fala que ele tirou um sono profundo. Profundo. Ele dormiu tranquilamente. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, tão forte a tempestade, que o navio estava a ponto de quebrar-se. Eu acredito que quase todos já teve a oportunidade de assistir algum filme onde as ondas vêm e batem numa velocidade, numa força, e o barco parece que vai afundar. Mas eu nunca vi uma tempestade a qual relatasse que estava a ponto de quebrar o barco. E aí os marinheiros ficaram desesperados e começavam cada um a clamar pelo seu Deus, pelo que acreditavam, porque assim nós somos, né? Quem não tem um Deus verdadeiro clama ao Deus a qual ela acredita. E todos ficaram desesperados. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos clamar ao nosso Deus. Clama ao seu Deus, clama ao seu. Pede aí, tem alguma coisa errada? Por que será que está acontecendo isso com a gente? E começou a pegar, aqui fala, certinho aqui, deixa eu só buscar. Jogar as coisas ao mar para ver se o navio equilibrava. Imagina quantas coisas ele deve ter jogado, né? Mas nada dava jeito. E às vezes nós nos sentimos assim, né? Fazemos o que é certo, mas não da forma correta. E aí quando a tempestade vem e começa a balançar e parece que tudo vai se quebrar, a gente começa a questionar: Senhor, mas eu estou fazendo o que é certo. Por que está acontecendo isso? Não temos noção, né? Das consequências da nossa escolha. E aí eles começaram a lançar sorte para descobrir com quem estava o erro. E quem apareceu? Jonas. Eu sempre falo muito isso com Samuel. Toda vez que nós pecamos, sabemos que estamos errados, e achamos que o outro não sabe, ou que os outros não têm noção daquilo, a gente tem que lembrar que dois reinos sabem. Um, o reino de Deus. Outro, o reino das trevas. Só aí é o suficiente para grandes danos e consequências. E aí, depois que lançaram a sorte, descobriram que é Jonas. Perguntou assim para Jonas: quem é você? De onde você veio? De que povo você pertence? O que você faz da vida? Por que o seu Deus está tão furioso com você? E para que a gente entenda, isso no meu ponto de vista, o que passava na cabeça de Jonas para não levar a palavra àquele povo, eu vou compartilhar com vocês quem eram os ninivitas. Eles torturavam os profetas, eram conhecidos como ladrões, eram sanguinários. Para você entender o que eles faziam quando eles pegavam as pessoas cativas, os prisioneiros, lá dizia assim, que eu pesquisei: cortavam os pés, as mãos, orelhas, narizes, vazava os olhos, fazia pirâmide com a cabeça dos prisioneiros, cerrava as mãos ao meio, quando não arrancava a pele da pessoa viva, jogava no óleo fervendo. Aí agora, né, a gente consegue, né, compreender, né? Quando eu li, eu falei, aí é difícil de engolir, né? Por dois motivos. Um, eles mereciam a morte. Outro, se eles viverem, eles podem fazer isso comigo. Afinal de contas, eu sou um profeta. Deus não escolheu um homem qualquer, escolheu um profeta, um anunciador da palavra. Às vezes hoje, né, no tempo que nós estamos hoje, a gente não enfrenta esse tipo de situação. Mas enfrentamos outros que nos fazem parar, que nos fazem ter medo. E Jonas tinha pavor, ódio desse povo inimigo. Então esse era o povo de Nínive. E aí quando os marinheiros falaram: quem és tu? Você pertence a que povo? Que Deus é esse?
Aí ele responde: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, do mar e da terra. Aí eles tremeram. De fato, o teu Deus é o Deus verdadeiro. Mas agora o que vamos fazer? A Bíblia relata que cada vez piorava mais ainda a tempestade. Então, se antes estava quebrando o barco, eu fico tentando imaginar o que poderia ser pior, o que poderia estar acontecendo de tão terrível. E aí Jonas fala para eles: eu sou o culpado, me lance ao mar. E aí depois deles tentarem novamente, tentar resolver para que aquilo não acontecesse, eles pedem perdão a Deus e decidem lançar ao mar. E aí eu fiquei me perguntando, será que se talvez Jonas, já que eles estavam à beira da morte, dissessem para eles: olha, porque eu tenho que ir para Nínive, será que vocês podem me levar? Quem é que acha, pode levantar a mão, quem que acha que os marinheiros levariam ele para Nínive? Estão todos à beira da morte. Eles iam morrer. Mas Jonas escolhe a morte. E ele é lançado ao mar. E aí o Senhor preparou um grande peixe que o engolisse por 3 dias e por 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas, acredito que, por mais esperança que ele tivesse, se vocês leem a história de Jonas, a percepção que eu tive é que ele falava demais, enfrentava demais, discutia, batia de frente, colocava a sua opinião diante daquilo que ele achava. Então, de uma certa forma, ele era bem, talvez, emotivo, não sei, envolvente ou, como é que eu posso dizer, exagerado. Eu fico imaginando ele dentro do peixe, desesperado. Porque, afinal de contas, era o seu fim. Então, agora ele está a bordo do desespero. E tem muita gente a bordo do desespero. E agora? Agora acabou, eu desobedeci, eu estou na consequência, eu estou no buraco, eu estou no escuro, eu estou na escuridão, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? E o desespero é tão grande que a gente não consegue perceber que no mundo espiritual algo está acontecendo para que aquilo que Deus determinou lá atrás aconteça. E a oração de Jonas, ele é até meio poético. Depois, quando vocês leem Jonas 2, vocês vão ver. Aí ele fala assim, uns trechos: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. E no 5 fala: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E no 7 ele fala: quando desfaleci a minha alma, lembrei-me do Senhor. E no 9: mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de agradecimento. Ó Senhor, eu pagarei os votos a qual eu estou fazendo. Ainda bem que temos o Espírito Santo para lembrar quem somos, que povo pertencemos e quem é o nosso Deus, misericordioso, assim como foi com Jonas. Porque Deus ouviu a oração e fez com que o peixe vomitasse Jonas na terra seca. E aí nós entramos no capítulo 3. E veio a palavra do Senhor pela 2ª vez dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem, o que eu lhe digo. Eu já vivi uma experiência de ouvir a voz de Deus 2, 3, a mesma coisa. Porque a gente teima em não fazer aquilo que Deus está determinando, a forma como Ele está pedindo para nós. E aí a mensagem era: se arrependam, porque ainda em 40 dias Deus vai destruir Nínive. Então agora Jonas estava no lugar certo, fazendo o que é certo, mas da forma errada. Antes ele estava indo para Tarsis,
para o lugar errado, da maneira errada, né? Para fazer o que é certo. E agora, ele está no lugar certo, fazendo o que é certo e da forma errada. E às vezes fala assim, eu jamais iria para Tarsis, não, nossa, Jonas. Mas nós, como filhos de Deus, vivemos muito isso. Estamos no lugar certo, onde Deus nos colocou. Estamos até fazendo as coisas da forma correta, né? Mas ainda assim relutamos e discutimos com Deus o porquê tem que ser daquela forma. E agora ele está a bordo da euforia. Mas se você ler, você vai entender que Jonas sabia que Deus era misericordioso, mas que no fundo ele tinha a esperança daquele povo ser destruído. Porque ele começou a ministrar. E ele não esperava que aquele povo se arrependesse. E não somente os povos humildes, mas também o rei e até os animais, todos de jejum. Todos clamando a Deus para que Deus não destruísse a cidade. Lembram que eram 40 dias? E Deus ouviu o clamor do povo e decidiu não destruir aquela cidade nem aquele povo. Para a gente ter uma noção, quando a gente fala de sanguinário, é muito triste quando a gente vê uma reportagem de uma pessoa que entrou dentro da casa de uma outra pessoa e fez maldade com uma criança, ou que assassinou uma pessoa inocente, ou que você ficou um mês para trabalhar, estava lá com o seu salário na sua mão e passa alguém e leva. Ou entrou, Deus me livre, dentro da nossa casa, na casa de um ente querido e matou alguém. E pelo menos você fala assim, essa pessoa merece também a morte. Era assim que Jonas pensava. Merece a morte. Tenho certeza que Jonas perdeu entes queridos. Tenho certeza que Jonas viu coisas terríveis acontecer por culpa do pecado daquele povo. Mas Deus olha a humanidade de forma diferente. Deus ama a todos. É claro que Ele tem um relacionamento mais profundo com os teus filhos. Ele tem uma intimidade mais próxima com o teu povo. Mas Ele morreu por toda a humanidade. E o grande amor dele foi demonstrado na cruz. Não somente para os bons de coração, mas também para os sanguinários. Jonas ficou a bordo do descontentamento. Eu cumpri a minha missão, mas poxa, Senhor, não gostei do resultado. Olha aí o que deu. Sabia que você ia perdoar esse povo, mas eu ainda vou ficar aqui, porque vai que você volta atrás de novo, né? E aí ele ficou lá olhando, com muita raiva, esperando que aquele povo fosse destruído, caísse fogo do céu e ele avistasse tudo aquilo que estava acontecendo. E ele saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, fez ali uma cabana, sentou-se debaixo de uma sombra para ver o que ia acontecer. E aí o Senhor fez nascer uma aboboreira que subiu para o Jonas, fez uma sombra e Jonas ficou muito confortável. Mas também Deus fez aquilo secar, mandou um verme que comeu e devorou tudo. Aí Jonas, mais uma vez, questiona Deus. Não estou te entendendo. Eu já fiz, vê se parece com a gente. Eu já fiz o que é certo. Eu estou no lugar certo. Eu estou fazendo o que você me pediu. Eu sou humano, eu peco, né? Por isso que às vezes eu acabo falando algumas coisas a mais, mas afinal de contas tenho que ser sincero, tenho que ser verdadeiro contigo. E é isso que acontece comigo. Você perdoa aquele povo para permanecer onde que eles estão? Até porque se daqui a alguns anos eles voltarem, eles podem ir lá invadir Israel e até me matar, você sabe, né? Imagina quanto tempo ele não ficou ali questionando. Então eu prefiro morrer. Me mata logo então. Muito ousado ele, né? Quantas vezes nós já pensamos em morrer? Eu prefiro morrer do que viver isso, do que ver isso. E aí o Senhor fala, tá certo o que você está fazendo? Tu tens compaixão da aboboreira
Mas não hei de ter compaixão naquela grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também de muitos animais. Oh, Deus tem compaixão até para os animaizinhos. É muito amor, né? Muito amor. E aí eu lanço a pergunta que Deus fez para mim e para vocês. Quantas vezes nós temos lutado contra a vontade de Deus? Questionado. Às vezes você está até obedecendo, mas questionando. Conhecer a vontade de Deus é trabalhar com Ele e não contra Ele. São as batalhas de nossas vontades. Quantas vontades? Quantos eu acho? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho assim, eu acho assado. E eu estou indo para qual direção? Para Tarsis? Lugar de fuga? Desobediência? Teimosia? Ou estou indo para Nínive, lugar de obediência? Eu estou indo para Nínive, eu estou no lugar certo, levando a palavra de Deus. Quem tem filho já viveu essa experiência. O filho obedece, mas obedece como? Eu brinco lá em casa com cara de jambo. Né? A gente vive essa experiência, Samanta. Dá vontade de fazer um direcionamento, né, de chinelo, né, para ver se chega na testa. Obedece, mas obedece bufando. E assim, às vezes, somos nós. Obedecemos, mas obedecemos bufando. Ou se não, a gente não foge. A gente nem sai do lugar. Vou obedecer aqui. Mas eu não concordo. A gente não sabe qual foi o final de Jonas. Fico pensando se talvez quando nós estivermos de frente a frente com Deus, a gente terá essa oportunidade de fazer tantas perguntas. Mas talvez seja porque você é um Jonas. Somos um Jonas. E vamos escrever o final dessa história diferente. Para qual caminho estamos indo? Estamos a bordo da tranquilidade? Estamos a bordo do descontentamento? Estamos a bordo do desespero? E o Espírito Santo sempre e sempre nos faz lembrar. De onde tu vens? A que povo tu pertences? Quem é o teu Deus? Que essa mensagem desta noite venha nos lembrar quem somos nós, para onde estamos indo e como vamos chegar e com quem levaremos com nós. Amém? Essa é a palavra do Senhor para ser ministrada nesta noite. É uma alegria sempre estar aqui. Por mais que meu coração acelere, toda vez eu tenho dor de barriga quando eu subo aqui. Ai, meu Deus, depois eu fico lá assistindo vídeo, vendo um monte de erro. Eu fico, Senhor, eu preciso melhorar tanto, né? Mas somos assim. Nós vamos levantar agora nesse momento, botar a mão no nosso coração. E pedir que o Espírito Santo nos mostre para onde estamos indo. Estamos indo para Tarsis, para Nínive, ou simplesmente nem saindo do lugar. Ó Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Apesar de sermos tão falhos, tão fracos, frágeis, desobedientes, mas sabemos, ó Pai, que sem Ti nada faz sentido. Então nós queremos ser guiados, direcionados, Pai. Segure em nossas mãos, Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos a ir para nenhum lugar a não ser aonde Tu queres. Que os nossos pensamentos, nossa fala, nosso coração, tudo o que temos e o que somos, seja para a Tua honra e para a Tua glória. E que nós nunca venhamos a esquecer que estamos a bordo da volta para casa. De que somos Teu povo e que Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.